Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos comentar aí sobre o capítulo 5 de 1 Timóteo. Estamos num desafio de leitura, um capítulo por dia. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, deixa o seu like, tá bom? E vamos lá, gente. Esse quinto capítulo aqui, ele é muito autoexplicativo, né? Na verdade, muito parecido com o capítulo 3, né? Ele dá algumas instruções aí, o apóstolo Paulo, para Timóteo em relação, né? Ele dá alguns conselhos, na verdade, né? Em relação aí às viúvas, os líderes e os escravos. Então, ele dá algumas orientações aí, né? Coisas interessantes que a gente pode, né, destacar. Ele já começa falando sobre a questão do tratar, né? De você ali lidar com as pessoas. Lidar com pessoas, gente. Não sei se você lida com as pessoas. Na verdade, todo mundo lida com pessoas, porque nós somos seres sociais e tudo mais, né? Mas, enfim, quem trabalha com pessoas, né? Até na igreja, quando você lida com muitas pessoas, você tem que ter o quê? Jogo de cintura, você tem que saber falar, você tem que saber ali lidar. Cada pessoa cada tipo de pessoa, né? É um tipo de pessoa. Você tem que saber ali, saber lidar com as situações. E o que ele fala assim? Ele já começa assim, ó: não repreenda asperamente um homem idoso, mas o exorte como se fosse seu pai. Então aqui ele está orientando Timóteo no tratar com as pessoas. Então, ó, você vai ter que falar com o idoso, não seja grosso, finge que ele é o seu pai, né? Trate, né, aqui, ó, trate como ele fosse seu pai. Se ele fosse seu pai, como você o trataria? É desse jeito, né? Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mãe e as moças como irmãs, com toda pureza. Então, quando você está na frente de um ministério, na frente, né, até mesmo numa empresa, a gente pode levar para várias coisas. Você tem que lidar com todo tipo de pessoa, com jovens, né? Com mulheres, com homens, com pessoas mais idosas, com pessoas menos idosas, né? Então, se você tratar essas pessoas como você trata a sua família, né? Eu acredito aqui que o apóstolo Paulo tá, né? Eu acredito. O apóstolo Paulo está partindo do ponto que Timóteo trata bem a mãe dele, a avó dele, né? Porque cita aí a avó e a mãe de Timóteo, né? O pai dele era o grego. Então, se ele está falando isso, é que provavelmente Timóteo tratava bem a sua mãe, a sua avó, a sua família, né? Porque às vezes aqui tá falando para tratar bem, mas se você aí, por exemplo, você tá tratando bem, você trata bem os seus pais, seus irmãos, suas irmãs, as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, né? Então a gente tem que partir desse ponto, porque, né, você fala: ah, não, o apóstolo Paulo tá falando para mim tratar um idoso como eu trato o meu pai, mas eu só xingo meu pai, eu só maltrato, não obedeço, eu quero que ele morra. Então, né, a gente tem que partir do princípio de que Timóteo tratava bem a sua família. Ok? Até aí, né, pra gente deixar bem claro aqui as coisas, né? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Então, são aquelas que realmente são necessitadas, né? Que realmente não tem, talvez, nenhum tipo de auxílio, né? A gente pode trazer para os dias de hoje, né? Graças a Deus aí, né? A maioria, não sei se não são todas, né? Mas as viúvas normalmente tem a aposentadoria do marido que morreu, né? Tem até uma aposentadoria dela, ou às vezes ela até trabalha, não depende de ninguém. Então aqui, né, provavelmente antigamente era também isso, às vezes ela tinha alguma coisa, né? Então aqui tá falando, ó, trate adequadamente as que são realmente necessitadas, né? Mas se a viúva tem filhos e netos, que seja primeiramente colocada a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família. Ele fala: se a viúva tem parentes, tem família, que a família que cuide, né? Porque, e aí ele vai falando aqui, né, que no 8, aí ele fala se realmente for necessitada, ela se for realmente desamparada, para ajudar e tudo mais. E aí ela fala assim, ó, até fala da questão ali da viúva, qual que é o proceder da viúva, né? Mas no 8 fala assim, ó: se alguém não cuida de seus próprios parentes, especialmente de sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então
Então, às vezes, a pessoa trata mal o pai, a mãe, os irmãos, ou a esposa e os filhos, mas, né, na igreja trata todo mundo bem, na rua trata todo mundo muito bem. Então, você está negando a sua fé. Então, se o seu tratamento aí com a sua família, né, eu digo a família é a pessoa que talvez você mais conviva, enfim, né, que você aí tá todo dia, se você maltrata todo dia a sua esposa, os seus filhos, e na igreja fica, olá, irmão, a paz do Senhor, que lindo, eu vou ajudar todo mundo, né? O apóstolo Paulo tá falando o quê? Que você tá negando a fé que você tem, que você é pior que um descrente. Então, que você cuide da sua família, do seu pai, da sua mãe, você que tem pai e mãe vivo, cuide, né? Ajude, honre, porque a palavra fala para honrar pai e mãe, né? Filhos, né? Você tá criando bem seus filhos, né? Porque às vezes a gente vê, né? Não que justifique isso, né? Mas o pai a vida inteira tratou mal os filhos, aí fica velho, depende dos filhos, o filho não tá nem aí. Põe no asilo e já eras, né? Então, são todas coisas que é da vida, né? Nós somos seres humanos, acontece. E aí ele vai falando sobre coisas fiéis, sobre coisas interessantes, né? E ele fala assim, ó, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúva, a não ser que tenha mais de 70 anos, tenha sido fiel ao marido, seja de bem, conhecida por boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar a todo tipo de boa obra. Então você viu que ele vai deixando o perfil de uma viúva que precisa de ajuda para a igreja ajudar ali, para Timóteo ajudar, bem específico. Ele não generaliza todas as viúvas. E aí ele até começa a falar aqui, ó, não inclua as viúvas mais jovens. As viúvas mais jovens, pois elas têm os seus desejos sexuais, superam a sua dedicação a Cristo e querem casar. Assim tragam condenação sobre si, porém havendo rompido seu primeiro compromisso. Além disso, né, elas ficam ociosas, tá falando das viúvas mais novas, gente, olha que interessante, né? Elas ficam ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras indiscretas. Olha que interessante o apóstolo Paulo falando de viúvas jovens. Gente, isso é muito, né, eu gosto da Bíblia porque ela traz todo tipo de assunto, né? Você sabia que tinha isso na Bíblia? Me conta, escreve aí no comentário que eu quero saber se você sabia. Né? Então ela está falando aqui que as viúvas novas, né? Elas ficam andando de casa em casa, elas ficam ociosas, elas ficam fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não se devem falar. Então, o que ele orienta as viúvas jovens? Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casam, tenham filhos, administram suas casas e não dê o inimigo nenhum motivo para maledicências. Então, ele está orientando as jovens viúvas casarem, para elas não ficarem fofoqueiras, ociosas, indiscretas, andando de casa em casa. Olha que coisa, né, gente? Eu fico assim abismada com algumas coisas aqui que ele fala, né? E aí fala, né, se você tem alguma viúva na sua família para você ajudar, que não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então a igreja tem que auxiliar quem realmente necessita, né, que realmente não tem ninguém, é isso que ele tá falando. E aí aos presbíteros, ele fala, né, aos presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cuja trabalham na pregação do ensino, pois está escrito, né, aí ele fala aqui, aí, ó, no 19. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Enfim, são conselhos práticos, né? Que o apóstolo Paulo tá dando pro nosso querido Timóteo. São coisas práticas que ele ia ler e se caso acontecesse, ele já ia saber como proceder àquela situação. Então, isso é algo muito interessante que eu achei aqui. E aí ele vai falando sobre várias coisas aqui, né? E aí, vamos descendo aqui no finalzinho, ele fala, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos conselhos, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Então ele fala, ó, não se precipite e impor as mãos sobre alguém para fazer alguma coisa na igreja, né, provavelmente. E o que mais? Se conserve puro, não participe do pecado dos outros, né? Isso é algo pra gente se refletir, né? Será que a gente tem participado do pecado dos outros? Será que nós temos nos conservado puros,
né? E a pureza, gente, é algo muito além, né? Só da questão sexual, mas é a pureza de pensamentos, de comportamentos, de sentimentos, de emoções, vai muito além, né? É também a questão sexual, mas vai além disso, certo? E aí ele fala assim, ó, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, Timóteo, né, eu falei no primeiro vídeo do panorama geral de 1 Timóteo, que Timóteo era doente. Então, olha que legal, olha o cuidado de Paulo aí com Timóteo. Ó, toma, você vai tomar, não toma só água, toma um pouquinho de vinho, porque você tem a questão do seu estômago, você tem enfermidades, isso vai te ajudar. Então, olha que legal, o apóstolo Paulo estava preocupado com o físico, com o emocional e com o psicológico aí, né, com o corpo, alma e espírito, desculpa, né, corpo, alma e espírito aí de Timóteo. Ele dá as orientações aqui super ótimas, né? E ele fala aí que também, ele termina falando que não há nada oculto que não venha a ser revelado, ó, da mesma forma as boas obras são evidentes, e as que não são podem permanecer ocultas. E, enfim, gente, depois você lê, porque esse acho que é o maior capítulo aqui de 1 Timóteo, são conselhos práticos, excelentes. Você talvez que está começando aí no ministério agora, você é líder, sei lá, de alguma célula, líder de algum ministério, leia Timóteo, leia 1 Timóteo, leia todos os capítulos. Às vezes você surgiu nesse vídeo aqui do nada, né? Leia todo o livro, certo, gente? Eu acho que é isso. Eu sempre falo, né? Eu gosto muito de Timóteo, enfim, eu me identifico com ele. Gente, ó, parabéns você que conseguiu chegar até aqui. Já deixa o seu like, se inscreva, envia para alguém que precisa ouvir essas coisas que eu falei aqui hoje. E que mais que eu ia falar? Amanhã é o último dia de 1 Timóteo, hein? Porque depois nós vamos continuar em 2ª. Então fica firme no desafio. Se você tá firme até agora, continue, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você vai estar sendo edificado, você está aprendendo, e o que a gente aprende ninguém pode tirar da gente. Minha mãe falava isso, tá bom? Então um beijo no seu coração e a gente vai se falando até amanhã, hein? Último capítulo de 1 Timóteo. Beijo!